Estávamos comemorando o aniversário de Dom Casimiro na casa da família em Oviedo, com toda a família reunida à mesa. Dona Milagros. Minha sogra aproveitou o brinde para elogiar publicamente Bruno, seu neto mais velho, dizendo que ele era o orgulho da família, o futuro herdeiro que um dia levaria adiante o nome e o legado da família. Lucia, minha filha, estava sentada amarrada ao lado do avô, ajudando-o a tomar os remédios e servindo-lhe água com o cuidado que a caracterizava desde pequena. Quando ela mencionou timidamente que gostaria de estudar administração de empresas e ajudar nos assuntos da família. Um dia, Dona Milagros deu uma risada seca e disse na frente de todos que aquela família não precisava de meninas envolvidas em assuntos importantes. A mesa inteira ficou em silêncio. Lucia baixou a cabeça e senti aquela frase como uma facada no peito. Esperei que Rodrigo, meu marido, dissesse algo em defesa da filha. Mas ele apenas franziu a testa e disse à mãe que ela tinha ido longe demais, como quem encerra um assunto delicado sem a real intenção de resolvê-lo. Dom Casimiro, estado à cabeceira da mesa, não disse absolutamente nada, mas seu olhar permaneceu fixo por um longo momento em sua neta, que tentava esconder as lágrimas que ameaçavam transbordar. Para entender o verdadeiro peso dessa frase, precisamos voltar ao dia em que Lucia nasceu, quando a decepção de Dona Milagros se tornou evidente desde o primeiro momento. Enquanto eu segurava minha filha recém-nascida, transbordando de felicidade, minha sogra simplesmente perguntou ao médico quando poderíamos tentar ter outro filho. Ela não disse isso diretamente, mas todos na sala entenderam perfeitamente que ela esperava um neto, não uma neta. Durante os primeiros anos, essa discriminação se disfarçava de tradição familiar. Dona Milagros mal pegava Lucia no colo, raramente lhe comprava presentes e demonstrava pouco interesse pelos seus estudos. Repetia frequentemente que bastava as meninas serem educadas e obedientes, sem necessidade de demonstrarem muita ambição na vida. Tentei me consolar pensando que ela pertencia a uma geração diferente, com ideias ultrapassadas que um dia se suavizariam. Mas quando Bruno, filho de Ricardo e irmão mais velho de Rodrigo, chegou, tudo ficou muito mais claro. A partir do momento em que Bruno nasceu, Dona Milagros mudou completamente. Deu uma grande festa, gabando-se para toda a família de que finalmente tinham um verdadeiro herdeiro homem. Toda a atenção, todo o dinheiro e todos os elogios estavam voltados exclusivamente para aquela criança. Em todas as comemorações, Bruno recebia presentes caros, enquanto Lucia recebia apenas lembrancinhas insignificantes, quase como mera formalidade. Quando ambos tiravam boas notas na escola, Dona Milagros só se vangloriava das conquistas do neto. Quando Bruno cometia um erro, ela o desculpava imediatamente. Mas se Lucia sequer errasse uma palavra, ela a repreendia, dizendo que precisava entender melhor seu lugar na família. Aos poucos, percebi que minha filha não estava apenas sendo ignorada. Ela estava sendo criada silenciosamente para acreditar que valia menos simplesmente por ter nascido mulher. Conversei repetidamente com Rodrigo sobre essa situação. Disse-lhe que Lucia estava sofrendo muito, que nenhuma menina deveria crescer ouvindo comparações tão cruéis sobre seu próprio gênero dentro da própria família. Mas ele sempre encontrava uma desculpa para evitar o conflito. Ele me disse que sua mãe pertencia a outra época, que não tinha más intenções que Lucia acabaria por entender. Ele me pediu repetidas vezes para não ser tão sensível a comentários que, segundo ele, não eram realmente importantes. Lembro-me de uma tarde em que Lucia perguntou diretamente ao pai se, caso tivesse nascido menino, a avó a teria amado mais. Rodrigo ficou paralisado, sem conseguir encontrar uma resposta adequada. Aquele silêncio prolongado acabou por doer mais do que qualquer comentário cruel que Dona Milagros já tivesse proferido. A partir daquele momento, compreendi que dentro daquela casa, eu não só tinha de proteger a minha filha das palavras dolorosas da avó, como também da constante fraqueza do próprio pai, incapaz de apoiá-la firmemente quando ela mais precisava dele. Ao contrário de Dona Milagros, Dom Casimiro quase não falava, mas sempre observava a Lucia atentamente. Ele a via limpar a mesa em silêncio, trazer-lhe os remédios,
sem que ele precisasse perguntar se ele estava cansado e ficar ao seu lado ouvindo histórias antigas que ninguém mais queria ouvir. Quando a saúde do meu sogro começou a piorar, Lucia tornou-se a pessoa que passava mais tempo com ele. Ela lia para ele em voz alta, anotava cuidadosamente a sua rotina de medicação, acompanhava-o em caminhadas pelo jardim e perguntava-lhe com genuína curiosidade sobre as fotografias antigas que ele guardava no escritório. Certo dia, ele perguntou-lhe diretamente se a entristecia o fato de a avó favorecer tanto Bruno. Lúcia simplesmente sorriu, respondendo que não queria competir com ninguém, que só queria que o avô se sentisse bem. Essa resposta comoveu profundamente Dom Casimiro, que compreendeu sem sombra de dúvida que a neta não cuidava dele por interesse próprio, mas por afeto genuíno e altruísta. À medida que a doença do meu sogro progredia, Dona Milagros começou a falar cada vez mais abertamente sobre a herança da família. Repetia constantemente que a casa, as terras e as ações da empresa familiar teriam de permanecer nas mãos do herdeiro homem. Aproximou Bruno do avô, obrigando-o a cumprimentá-lo, a posar para fotografias, construindo deliberadamente a imagem do futuro herdeiro. Entretanto, Lucia continuava sendo a única que realmente se importava com ele. Mas sempre que se aproximava dos documentos ou do escritório do avô Dona Milagros, demonstrava visível desconforto, advertindo-a para não demonstrar curiosidade sobre assuntos relacionados à propriedade da família. Certo dia, minha sogra disse diretamente a Lucia que, por mais que ela gostasse do avô, o testamento dele jamais contemplaria uma neta. Minha filha apenas baixou a cabeça, mas pude ver suas mãos tremendo enquanto ela tentava manter a compostura diante de tamanha crueldade. Essa frase resumiu perfeitamente a malícia silenciosa de Dona Milagros. Ela acreditava que Lucia cuidava do avô unicamente para tentar colocar as mãos em alguma parte da herança da família, quando na realidade minha filha estava apenas fazendo o que nenhum outro membro da família estava disposto a fazer, apoiá-lo sinceramente em seus momentos mais difíceis. Certa noite, a saúde de Dom Casimiro piorou repentinamente. O resto da família estava fora participando de um jantar de negócios ou algum evento social relacionado a Bruno. Apenas Lucia e eu ficamos em casa cuidando dele durante aquelas horas críticas. Minha filha sentou-se ao lado da cama segurando sua mão e enxugando o suor de sua testa, e lendo baixinho para ele algumas páginas do velho caderno que ele tanto prezava. Num momento de lucidez, Dom Casimiro despertou e lhe disse que naquela casa nem todos que falavam tanto de família realmente entendiam o que significava ser uma. Ele pediu que ela nunca pensasse que valia menos por ter nascido mulher. Explicou que quem realmente sustenta um lar nem sempre é quem ostenta com orgulho o nome da família, mas sim quem sabe amar sinceramente quando ninguém está olhando. Em seguida, deu-lhe uma pequena chave antiga, junto com um caderno pessoal, explicando que a chave abria a gaveta debaixo de seu escritório, onde guardava cópias de documentos importantes, e que o caderno continha anotações particulares sobre cada membro da família, escritas ao longo dos últimos anos. Pediu-lhe que depositasse toda a sua confiança em Dom Cirilo, o advogado da família, após a sua morte, e que não abrisse a gaveta até que ele não estivesse mais presente. Lucia não compreendeu totalmente o significado daquelas palavras. Ela apenas chorou em silêncio, pedindo ao avô que parasse de falar daquele jeito, como se ele estivesse se despedindo dela pela última vez. Poucos dias depois, Dom Casimiro faleceu. O clima familiar mudou imediatamente. Dona Milagros chorava na frente das visitas, mas assim que ficava a sós com a família, começava a falar sobre a divisão da herança. Ela insistia que Ricardo, como filho mais velho, ficaria responsável pela administração da propriedade e que Bruno herdaria a maior parte. Levaram Bruno ao escritório do avô, apresentando-o como o futuro dono do espaço. Dona Milagros insistiu que um dia o lugar seria inteiramente dele. Observei Lucia parada junto à porta, segurando em silêncio o velho casaco do avô, aquele que ela guardava como a única lembrança tangível de seu afeto.
Então me lembrei da chave e do caderno que ela mantinha escondidos em seu quarto, cuja existência era desconhecida para todos os outros na família. Quando mencionei que deveríamos aguardar a leitura oficial do testamento antes de tomar qualquer decisão sobre a herança, Dona Milagros soltou uma risada fria, insistindo que o testamento era mera formalidade sem qualquer importância real. Em sua mente era completamente impossível que uma neta que ela sempre desprezara fosse a escolhida para herdar algo verdadeiramente significativo. A família se reuniu no escritório de Dom Cirilo, o advogado encarregado de ler o testamento oficial. Dona Milagros sentou-se ao centro com Ricardo e Bruno, ao seu lado, absolutamente certa de que o documento apenas confirmaria o que ela já havia decidido. Lucia sentou-se ao meu lado, tensa e visivelmente triste. Ela não esperava absolutamente nada. Só queria que a leitura terminasse logo, para poder ir embora de um lugar onde nunca se sentira verdadeiramente em casa. Antes que Dom Cirilo pudesse começar, a Dona Milagros fez um comentário desdenhoso, dizendo que Lucia não precisava se preocupar muito, pois no final tudo pertenceria aos homens da família. Sentia apertar a mão da minha filha com força por baixo da mesa, tentando acalmá-la. Dom Cirilo abriu o envelope lacrado que Dom Casimiro havia deixado, antes de morrer. Com completo silêncio, na expectativa do que estava prestes a ser revelado. O advogado leu em voz clara que a parte mais importante do patrimônio, a residência principal, as ações da empresa familiar e os imóveis mais valiosos estavam destinados em sua totalidade exclusivamente a Lucia. A sala ficou em silêncio. Dona Milagros achou que tinha entendido errado e exigiu que Dom Cirilo repetisse aquela parte do documento. Ricardo levantou-se abruptamente incrédulo, enquanto Bruno, o neto que fora tão favorecido durante anos, permanecia confuso, sem conseguir entender por que não fora escolhido como o principal herdeiro. Dom Cirilo continuou a ler uma carta manuscrita, que Dom Casimiro havia escrito especialmente para aquele momento. Nela ele explicava que vivera o suficiente para compreender quem era verdadeiramente sincero em sua vida. A pessoa escolhida como seu herdeiro não era aquela que ostentava com orgulho o título de herdeiro homem, nem aquela que recebia constantes elogios da família, mas sim aquela que estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis, sem exigir nada em troca. Ele também escreveu que nunca se esqueceu da frase proferida naquela tarde de aniversário, quando alguém comentou que aquela família não precisava de meninas. Explicou que foi justamente essa frase que o convenceu de que seu testamento deveria ser a resposta definitiva a tal injustiça. Dom Cirilo também explicou o significado da chave e do caderno que Lucia guardava desde a última noite que passara com o avô. A chave correspondia exatamente à gaveta, onde uma cópia autenticada do testamento redigida meses antes era guardada como precaução adicional contra qualquer tentativa de contestação. O caderno, por sua vez, continha anotações pessoais de Dom Casimiro sobre o comportamento de cada membro da família ao longo dos anos, incluindo datas e frases exatas que corroboravam plenamente sua decisão final. Desabei em lágrimas não pelo valor da herança recebida, mas porque finalmente alguém daquela família enxergou e protegeu minha filha da maneira que ela sempre mereceu. Dona Milagros tentou protestar, alegando que seu marido devia ter sido influenciado, que Lucia certamente havia manipulado emocionalmente seu avô durante seus últimos dias. Mas Dom Cirilo apresentou provas convincentes. O testamento havia sido redigido, enquanto Dom Casimiro estava completamente lúcido, com a confirmação de um especialista médico, a presença de testemunhas legais e cláusulas específicas que garantiam a validade absoluta do documento. Aqueles que durante anos desprezaram abertamente minha filha já não ousavam olhar-a diretamente nos olhos. Bruno, o neto tão idolatrado, compreendeu pela primeira vez que tudo aquilo que ele considerava garantido nunca lhe pertencera de fato.
Dona Milagros tentou mudar de atitude repentinamente, dizendo à neta que afinal ainda eram família e que ela deveria aprender a compartilhar generosamente o que havia recebido. Mas eu entendi perfeitamente que ela não estava se desculpando pelo mal causado ao longo de tantos anos. Ela estava simplesmente em pânico por ter perdido todo o controle sobre a fortuna da família. Lucia não buscava vingança. Ela simplesmente respondeu calmamente que nunca tivera a intenção de tirar nada de ninguém. Disse que apenas desejava ter passado mais tempo com o avô e que o resto da família tivesse estado mais presente durante seus últimos dias, em vez de se preocupar tanto com o que aconteceria após sua morte. Após a leitura do testamento, Rodrigo aproximou-se de nós, visivelmente perturbado. Disse que jamais imaginara que seu pai tomaria tal decisão. Pediu também desculpas por ter permitido que sua mãe menosprezasse constantemente a própria filha durante tantos anos. Expliquei-lhe que o que mais o magoava não era a quem pertencia a herança. O que mais o magoava era que durante anos ele tinha permitido que Lucia crescesse ouvindo que valia menos simplesmente por não ter nascido homem. Lucia olhou para o pai e perguntou-lhe com uma sinceridade que o deixou sem palavras se ele teria pedido desculpas da mesma forma caso o avô não lhe tivesse deixado absolutamente nada em testamento. Rodrigo não soube o que dizer. Aquele silêncio confirmou mais uma vez que as desculpas oferecidas depois do testamento jamais apagariam tantos anos de indiferença acumulada. Com o passar das semanas, Lucia e eu deixamos aquela casa de família, distanciando-nos definitivamente das discussões absurdas que haviam atormentado nossa vida juntos por tanto tempo. Juntamente com Dom Cirilo, asseguramos a proteção legal de todos os bens, respeitando fielmente os últimos desejos de Dom Casimiro. Minha filha decidiu preservar o antigo escritório do avô como um pequeno espaço memorial repleto de fotografias e objetos que representam os momentos que compartilharam juntos. Ela também destinou parte de sua herança à criação de uma bolsa de estudos específica para meninas que, como ela, foram desvalorizadas simplesmente por causa de seu gênero. Dona Milagros certa vez afirmou que meninas não eram necessárias naquela família. Contudo, no testamento final de Dom Casimiro, toda a má família teve que confrontar uma verdade inegável. A única pessoa verdadeiramente capaz de manter vivo o afeto e a memória daquele lar sempre fora a neta, a quem todos haviam subestimado cruelmente.